Olá, vamos começar a nossa videoaula com uma revisão sobre os advérbios de frequência e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Os advérbios de frequência que vocês precisam conhecer são always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely e never. Always é sempre, usually, frequently e often pode ser frequentemente ou geralmente. Sometimes é às vezes, algumas vezes. Occasionally é ocasionalmente. Seldom, raramente. Rarely também é raramente. Never é nunca. Esses advérbios de frequência, eles têm duas posições numa frase. Isso depende do verbo que esteja na frase. Então, se o verbo que estiver na frase for o verbo to be, seja presente ou passado, não sei se vocês lembram ainda do verbo to be, que é am, is e are, no presente, was ou were, no passado. Ou então, will, que will é um verbo auxiliar também usado no futuro, ou usado para o futuro do presente. Então, se na frase aparecer um desses verbos, você vai usar esses advérbios de frequência depois deles. Sempre depois, porque geralmente a ordem de uma frase em inglês, quando tem verbo auxiliar, no caso o verbo to be, vamos falar do verbo to be, a ordem é sujeito, depois o verbo to be, depois o complemento. Então, os advérbios de frequência, eles vão ser usados depois do verbo to be, então vai ficar sujeito, o verbo to be, o advérbio de frequência e o complemento. Se na frase não houver verbo auxiliar, tá? Não houver o verbo to be ou be, então isso significa que aquele verbo que vai estar ali vai ser um verbo principal. Então, quando na frase tem um verbo principal, a ordem é sujeito, verbo principal é complemento. Então, o advérbio de frequência vai ser usado antes do verbo. Então, vai ficar sujeito, advérbio de frequência, o verbo principal e o complemento. É dessa forma que os advérbios são usados em inglês. Tá? Daqui a pouco eu vou hoje focar em uma atividade que eu fiz extra para que a gente possa, né, juntos, resolvermos, né, as questões e vendo a colocação de cada um, porque eu acho que na prática isso fica melhor do que só eu falando aqui. O outro assunto que nós iremos dar vai ser os object pronouns, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Anteriormente, com relação ao advérbio de frequência, eu disse a vocês que geralmente uma frase ela é formada por sujeito, verbo e complemento. Quando na frase tem oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, então a frase geralmente ela vai estar composta da seguinte forma: primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto, que o objeto é que é substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? Veja, os pronomes pessoais do caso reto, que são chamados em inglês de subject, eles são usados antes de verbo, porque a função dele é de sujeito. Então, sempre o pronome pessoal do caso reto, ele é usado no começo da frase, porque a função dele é de sujeito. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, ele é objeto. Então, como objeto, ele vai ser usado sempre depois do verbo ou de uma preposição, se houver na frase, mas sempre vai estar depois do verbo, mesmo que der uma preposição. Vou dar um exemplo. Por exemplo, she loves Pedro. She é o sujeito, né? Que é o pronome pessoal do caso reto. Loves é o verbo amar, e Pedro aí é o objeto. Então, se eu fosse trocar Pedro por um pronome, eu teria que trocar por um pronome pessoal do caso oblíquo.
porque está depois do verbo. E qual é o pronome, pessoal, do caso oblíquo que eu usaria aí para Pedro? Pedro é um homem, então eu usaria him, tá? Porque o oblíquo, ele sempre combina com a pessoa, né, que estiver depois do verbo. Se for uma mulher, seria her. Se fosse um animal ou um objeto, seria it. Se fosse qualquer nome de pessoa junto com me, né? Me, seria as. Olha, as. Se fosse qualquer nome de pessoa junto com you, o próprio you. E se fosse duas pessoas ou mais, dois animais ou mais, ou dois objetos ou mais, seria them. Isso se essas palavras estivessem como objeto depois do verbo. Vamos fazer o seguinte, agora vamos para a parte prática, tanto para a gente ver os advérbios sendo usados nas frases, quanto os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos lá? Pronto, vamos colocar em prática, então, agora, tanto os advérbios quanto os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vejam, no primeiro quesito ele diz assim, coloque os advérbios de frequência no local correto da frase. Aí veja, na letra A tem assim, Susan is late for school. Ele quer que a gente use aí o advérbio de frequência never. Então, o que é que a gente tem que fazer para responder essa questão? A gente tem que primeiro olhar quem é o verbo dessa frase. Então, eu disse a vocês que primeiro quem vem é o sujeito. Então, Susan é o sujeito. Se Susan é o sujeito, is é o que? É o verbo. Pronto, aí eu tenho que olhar, esse verbo, ele é auxiliar ou ele é principal? Ele é um verbo auxiliar, que ele faz parte do verbo to be. Então, nesse caso, o advérbio de frequência vai ficar depois. Então, vai ficar assim, ó, Susan is never late for school. Pronto, vai ficar o never depois do is, porque is é verbo auxiliar. Vamos à próxima questão. Aí ele diz, a segunda, diz assim, my brother write letters to his friends. Quem é o sujeito? My brother, que é o meu irmão. Quem é o verbo? O write. Aí a gente olha, o write é verbo auxiliar? Não. Já que ele não é verbo auxiliar, então o que é que eu faço com o advérbio de frequência? Eu vou usar antes desse verbo. Então, como é que vai ficar a resposta? Vai ficar my brother usually writes letters to his friends. Pronto. Então, meu irmão geralmente escreve cartas para os amigos dele, né? Então, veja que eu coloquei antes, porque o writes não é verbo auxiliar. Então, sempre usamos o advérbio de frequência observando o verbo. Letra C. Quem é o sujeito? O I. Quem é o verbo? Go. Go é verbo auxiliar? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar o advérbio de frequência antes do verbo go. Então, vai ficar we always go to school on foot. Pronto, nós sempre vamos à escola a pé. Letra D. Letra D. Peter and Robert are late. Are late. Quem é o sujeito? Peter and Robert. Quem é o verbo? Are. Are é verbo auxiliar? É. Ele faz parte do verbo to be, no presente. Então, sometimes, que é o advérbio, vai ficar onde? Depois do verbo auxiliar. Então, vai ficar Peter and Robert are sometimes late. Tá? Então, Pedro e Roberto, às vezes, estão atrasados. A última.
Sujeito aí, I, verbo it. It é verbo auxiliar? Não. Então, o advérbio de frequência vai ser usado aonde? Antes. Então, como é que vai ficar essa frase? I often eat fish. Estou dizendo aí o quê? Que eu, geralmente, eu frequentemente como peixe. Pronto. É dessa forma. Ok? Vamos ao próximo. Aí agora o próximo. Segundo. Escolha a alternativa correta com relação à posição do advérbio de frequência na frase. Então, o que é que eu tenho que olhar? Verbo, ver se ele é auxiliar ou não. Se for auxiliar, uso depois. Se não for auxiliar, uso antes do verbo. Então, qual é o advérbio de frequência? Vamos para. Quem é o sujeito? Jim. Quem é o advérbio de frequência? Never. Quem é o verbo dessa letra A? Is. Is é verbo auxiliar? É. Então, o never está correto aí? Não está. Ele estaria correto se ele estivesse depois do is, né? Porque is é verbo auxiliar. Então, qual é a resposta? A resposta vai ser a letra B. Porque veja que o never está depois do verbo to be, que é is. Tá? Então, sempre olhando dessa forma. A letra B. Quem é o advérbio? Usually. Então, vamos à parte. Quem é o sujeito? O I. Quem é o verbo? Have. Have ali é verbo auxiliar? Não. Se não é verbo auxiliar, então usually tem que ser usado aonde? Antes do verbo. Então, qual é a resposta? We usually have lunch at 11 o'clock. Então, ele está dizendo aí o quê? Que nós, frequentemente, almoçamos às 12 em ponto. Letra C. She travels always by train. Quem é o sujeito? She. Quem é o verbo? Travels. O advérbio, always. Então, se travels é o verbo, esse verbo é auxiliar? Não. Se não é verbo auxiliar, então o advérbio de frequência tem que ser usado aonde? Antes. Então, qual é a resposta? Letra C. Que ó, o advérbio de frequência está antes de travels, que é o verbo principal. Letra D. They go out sometimes in the evening. Então, they go out. Quem é o sujeito? They. Quem é o verbo? Go, né? Quem é o advérbio de frequência? Sometimes. Então, se go é o verbo auxiliar? Não é. Então, se ele não é verbo auxiliar, ele é usado onde? Antes do verbo. Então, se é usado antes do verbo, a resposta é a letra B. They sometimes go out in the evening. Pronto. Vamos a essa questão aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, né? Assinale a ou as, sentença ou sentenças, nas, na ou nas, qual ou quais, o advérbio de frequência está corretamente posicionado. Então, pode haver mais de uma resposta correta. Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem que analisar dessa forma. Na letra A, quem é o sujeito? Mary. Mary é o sujeito. Sometimes é o advérbio de frequência. Então, does vai ser o quê? O verbo. Porque não é assim, ó, sujeito, verbo e o complemento. Mas aí ele já colocou o advérbio de frequência. Então, Mary, sujeito, sometimes, advérbio de frequência, does, o verbo. Does é verbo auxiliar? Não. Então, o advérbio de frequência é usado aonde? Antes. Está correto? Está. A resposta está correta. Essa aqui está correta. Tá? Vamos à letra B. Peter is never late for dinner. Peter é o sujeito. Ok. Is é o verbo. Tá? Never é o advérbio. Então, aí a gente olha. Is é verbo auxiliar? Sim. Quando é verbo auxiliar, o advérbio de frequência vem aonde? Depois dele. Então, também essa frase está correta. Pronto. Vamos à letra C. Mary takes often the dog for a walk.
desculpa, walk. Então, quem é o sujeito? Mary. Quem é o verbo? Takes, porque often é um advérbio de frequência. Então, a gente olha, takes é o verbo. Takes é verbo auxiliar? Não. Então, como takes não é verbo auxiliar, o advérbio de frequência é usado aonde? Antes do verbo. Aqui ele está depois. Então, essa questão está errada. Aí vem agora essa. Mary always reads the newspaper at sometimes during the weekend. Quem é o sujeito? Mary. Quem é o advérbio de frequência? Always. Quem é o verbo? Reads. Reads é verbo auxiliar? Não. Então, o advérbio de frequência é usado onde? Antes. Está correta essa resposta? Está. Então, o advérbio de frequência é usado antes porque o verbo é principal. Agora, Peter brings Mary usually a cup of tea in bed. Quem é o sujeito? Peter. Quem é o verbo? Brings. Mary aqui é um objeto, né? Bem, mas o verbo está aqui, brings. Brings é verbo auxiliar? Não. Então, o advérbio de frequência usually deveria ter sido usado onde? Antes. Como ele aqui está depois do objeto, essa frase está errada, totalmente errada. Agora vamos aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Aí veja, preencha as caixinhas abaixo com o pronome correto. Correto ou oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? I, you, he, she, it, we, you e they. Lembrando que he é usado para homem, she é usado para mulher, it é usado para animal ou objeto. O I só é usado para na frase que venha qualquer nome de pessoa junto com I. Porque se eu disser João e eu fomos ao cinema, se eu quiser trocar por um pronome pessoal do caso reto em português, João e eu, a gente troca por nós, a mesma coisa em inglês. Tá? Então, qualquer nome de pessoa junto com este I, que é eu, a gente troca por o I. You, quando vier qualquer nome de pessoa junto com you. E they, quando vier dois nomes ou mais, por exemplo, João e Maria, João e Pedro, os cães, os gatos, então dois nomes ou mais, contanto que não tenha nem eu e nem você. A gente usa they. Isso se o pronome for pessoal do caso reto. Onde é usado o pronome pessoal do caso reto? No começo da oração. Né? Lembrem que a frase vai ser composta de sujeito, que ele é trocado por um pronome pessoal do caso reto, verbo e o objeto. O objeto é que vai ser trocado pelo pronome pessoal do caso oblíquo. Então, antes do verbo, eu uso o pronome pessoal do caso reto. I, you, he, she, it, we, they. Se a palavra estiver depois do verbo, eu vou usar o pronome pessoal do caso oblíquo, que é me, you, him, her, it, us, you e them. Bem, him, se depois do verbo tiver um homem, her, se depois do verbo tiver uma mulher, it, se tiver um animal ou um objeto, us, se tiver qualquer nome de pessoa junto com o me. Lembra que eu disse que se tiver qualquer nome de pessoa junto com o I no começo da frase, eu troco por we. Mas se tiver um nome de pessoa junto com o me, depois do verbo, eu vou usar o as. You, qualquer nome de pessoa mais you, e dois nomes ou mais é them. Isso depois de verbo. Então, os pronomes pessoais do caso reto vão ser usados no começo da oração, e os pronomes pessoais do caso oblíquo vão ser usados depois do verbo, depois de uma preposição se houver. Então, geralmente ele vai ficar sempre no final da frase, da oração. Aí ele preenche as caixinhas abaixo com o pronome correto, o reto ou oblíquo. Então, veja, the father like his son. The father está no começo da frase. Então, se eu vou trocar por o pronome pessoal do caso reto, porque ele está no começo da frase, antes do verbo, então,
que é father, pai. Então, qual é o pronome pessoal do caso reto que eu uso para homem? Eu uso he. Tá? Eu uso esse he aqui, porque está no começo da frase. Está no começo da frase. Agora, his son está depois do verbo, para que ele está no final lá da frase. Então, eu vou trocar por um pronome pessoal do caso oblíquo. E o que é son? Son é filho, filho é homem. Então, eu vou usar him. Ok? Eu uso o him. Espero que vocês estejam entendendo como é que é isso aqui. Aqui tem the doctor. Bem, the doctor like the patients. Veja, the doctor é o doutor. O doutor está no começo da frase. A maior parte das profissões em inglês, ele serve para homem e serve para mulher. Então, como aqui ele não está especificando se é homem ou mulher, então se você colocar he, está correto. Mas, se eu não quero colocar he, se eu colocar she, também vai estar correto. Tá? Também vai estar correto. Ou he ou she. Se você botar he, você está dizendo que é um homem. Se você botar she, você está dizendo que é uma mulher. Mas o importante é que você saiba que vai ter que trocar por um pronome pessoal do caso reto. Porque está no começo da frase, está antes do verbo. Agora, a palavra the patients. Bem, the patients, mesmo que você não saiba o que seja patients, mas você está vendo que essa palavra está no plural. E ela está depois do verbo, lá no final da frase. Então, eu vou trocar por um pronome pessoal do caso oblíquo. E estando no plural, significa dizer que tem dois ou mais. Então, eu vou usar them. Tá? Porque tem dois nomes ou mais. Eu uso them. Agora, na letra C. Quem está grifado aí no começo da frase? John. Se eu quero trocar John por um pronome, você terá que ser um pronome pessoal do caso reto. Como John é homem, então aqui eu uso he, porque é um homem, e é um pronome pessoal do caso reto. Agora, São Paulo, bem, São Paulo é uma cidade, é um estado, né? Então, São Paulo vai ser tido como uma coisa, não é homem, não é mulher, não é pessoa. Então, a gente entende que é uma coisa, né? Então, eu tenho que usar o it. Tá? Eu uso o it. Bem, na letra D, novamente vem Peter. Peter é um homem. Então, se é um homem, eu uso he. Mas clothes está depois do verbo, lá no final da frase. Então, vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Como clothes está no plural, então aqui eu tenho que usar them, tá? Porque são dois ou mais, sempre que está no plural. A letra E, quem é o sujeito? Mary and you. Ó, nome, Mary and you. Eu vou trocar pelo mesmo you, tá? E the car está lá depois do verbo, lá no final da frase. Então, eu vou trocar por um pronome pessoal do caso oblíquo. Como car é carro, é um objeto, então eu uso lá it. Agora, vamos nos atentar para essa letra F, tá? Essa letra F. The artist never travels without her pets. Eu disse a vocês que a maior parte das profissões usa-se para homem e para mulher. Então, the artist é usado para homem e para mulher. Só que nessa questão, ela no final, ela colocou her, olha aqui, her, tá vendo? Her pets. Então, isso significa que her é uma mulher. Lembra que her, aqui é mulher. Então, se é mulher, essa artist aqui, eu só posso usar aqui she. Tá? Porque ali está especificando de quem são os animais de estimação dela. Né? Está dizendo assim, a artista nunca viaja sem os animais de estimação dela. Então, por isso que eu uso she.
Agora, her pets significa que ela tem mais de um animal de estimação. É uma coisa que está no plural. E está depois do verbo, nesse caso aqui, ele está até depois de uma preposição. Without é a preposição que significa sem. Então, aqui eu vou colocar them. Tá? Eu coloco them. Letra G. Alice, ou Alice, sometimes helps mother. Alice, ou Alice, está no começo da frase, está antes do verbo, então eu vou usar um pronome pessoal, no caso, reto. Então, para Alice, eu uso she. Mas a palavra mother, que é mãe, está depois do verbo, está lá no final da frase. Então, eu vou usar um pronome pessoal do caso, oblíquo. Para mulher, vou usar her. Olha outro aqui. The dentist is looking at you and me. Veja, the dentist é uma profissão também. Serve para homem e serve para mulher. Então, aí, se eu colocar he, tá correto, porque ele não está dizendo o sexo aqui. Então, eu posso usar he, mas se eu quiser, eu posso também usar she. Faz um, outro, como o outro, ou um ou outro. Se você quiser botar he, você está dizendo que esse dentista aí é um homem. Se você colocar she, você está dizendo que é uma mulher. E you and me, veja, you é o nome junto com, you é o nome junto com me. Então, aqui eu tenho que usar as. Ok? Então, tem que ser feito dessa forma. Aí, veja aqui, ó. Joe and Bob speak many languages. Joe e Bob são duas pessoas ou mais. E está no começo da frase. Então, eu vou trocar por um pronome pessoal do caso reto, que é they. Many languages. O languages está no plural. Então, como está no plural e lá no final da frase, depois do verbo, então aqui eu vou usar them. Father and I está no começo da frase. Então, eu vou trocar por um pronome pessoal do caso reto, que vai ser we. Agora, the toy, que é o brinquedo, está no final da frase, tá depois de uma preposição, então eu vou usar um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, eu vou usar it. Bem, gente, é dessa forma que vocês têm que fazer. Os pronomes pessoais do caso reto são usados no começo da frase, antes do verbo, e os pronomes pessoais do caso oblíquo são usados depois do verbo ou depois de uma preposição se houver. O reto é sujeito, o oblíquo é objeto. Então, espero que vocês tenham entendido, que fique mais fácil de vocês responderem a página 45, a questão 10, e a página 46, a questão 11, 13 e 14, que é sobre esse assunto que a gente discutiu hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, ok? E cuidem-se e até a próxima e um grande abraço.